pessoal do YouTube, Fox Walker na área, fazer vídeo pra falar a respeito do primeiro episódio da primeira temporada da série Vikings. Sim, agora eu vou falar de Vikings. Não, eu não vou substituir The Walking Dead, vai ser apenas uma adição ao canal. Então se você curte somente The Walking Dead, você pode apenas ficar atento ao canal para ver as notícias, as HQs e análise dos episódios. E para quem curte Vikings, ver esses vídeos. Mas se você gosta dos dois, bem melhor, você pode ver ambos os vídeos. Mas se você não gosta de nada, pode ir embora. Então, de qualquer forma, vamos começar com essa análise. Então, a série Vikings já começou, né, logo no primeiro episódio mostrando uma cena de batalha, demonstrando, primeiramente, como é que iria ser mais ou menos as cenas de combate numa série, na primeira série do History Channel, né, porque o History Channel é um canal que foca em ensinar, não é um canal que foca, não, vamos fazer uma cena de ação, assim, bastante violenta, não. Deu pra ver que essa série iria se focar mais no aprendizado, né, no progresso da história do que focar em sangue, carnificina e tudo mais. E aí durante o processo da batalha tivemos o reconhecimento, né, do Ragnar, do Rollo, mostrando que eles dois são irmãos, que sabem lutar bem. E no meio desse conflito, assim, dessa luta, o Ragnar acabou visualizando o que na minha opinião é uma alucinação, no caso, parecia um ceifador ou algo assim, com um corvo assim no ombro, e que no caso seria uma representação do Odin. Eu achei isso assim interessante para já ter aquela introdução na crença viking. Não é tipo simplesmente vamos falar disso mais tarde. Não, já começa dando fragmentos do que os vikings acreditam ser verdade, como é que é o comportamento deles e tudo mais. Em seguida foi mostrado um pouco da família do Ragnar, né? O reconhecimento do personagem, onde é que ele mora, os seus filhos, a mulher e tudo mais. Então, a posição do personagem na sociedade, que ele é um fazendeiro e tudo mais. Então, o episódio foi se progredindo, tendo a menção, né, que o filho dele ia passar por um ritual de passagem para virar um adulto, né, que ele simplesmente iria ganhar um bracelete, mas dando aquela, novamente, introdução à cultura geral. Como é que é o funcionamento, né, da sociedade viking, a passagem, né, das crianças para o mundo adulto. Tivemos também uma cena, né, envolvendo a Lagertha, que é a mulher do Ragnar, uma pequena cena de ação, né, mostrando que ela estava protegendo a casa dela contra alguns invasores, né, que tá querendo se aproveitar dela e da própria situação. Então, assim, eu gosto muito de cenas de ação, então eu gostei dela protegendo. Infelizmente foi uma cena curta, mas também não tinha como prolongar aquilo tudo sem parecer uma coisa meio exagerada, mas eu gostei, achei um pouco interessante, né, pra gente conhecer a capacidade dos personagens. Durante a caminhada, né, do Ragnar e do Bjorn até o local, né, tivemos o reconhecimento também de como o Ragnar pediu em casamento a Lagertha. Então foi legal para reconhecer como os personagens moldaram os laços já conhecidos anteriormente. Esse eu achei muito legal mesmo. E aí o episódio foi indo. Ragnar se encontrou com o Rollo novamente, eles começaram a conversar sobre ir para o oeste, né, o local onde eles poderiam invadir futuramente, né. E no final das contas tivemos a aparição do Iar, né, que seria o Duque, seria o dono do local, né, o rei, né, não é bem o rei, é o Duque, que ele é o dono dos barcos e tudo mais. Então ele meio que tem o controle, ele permite ou não as pessoas a saírem das proximidades, então ele é o chefão da parada. Só que quanto mais o episódio passava, demonstrava que ele tinha certas atitudes escrotas, né? Deu pra mostrar que envolvendo o Tryggvason, né, que ele foi acusado de assassinato, ele não permitiu que a alma dele fosse pra Valhalla, o que realmente demonstrou ser uma coisa escrota da parte dele, né? Foi uma atitude completamente inadequada. A questão do Ragnar, né, opinar, dizendo, pô, a gente pode ir pro oeste, ele fala, não, tu não pode, e você me humilhou, você me menosprezou, tu não pode, senão eu vou te matar, enfim. O rei se demonstrou ser um completo ditador, que só quer fazer o que ele quer e não aceita a opinião de mais nenhuma pessoa. Então, deu pra ver que ele poderia ser um certo vilão. Ele tinha uma postura de uma pessoa ruim. E já entrou em conflito com o Ragnar, né? O Ragnar já entrou de frente pra ele. Assim, em relação a esse conflito eu achei legal, porque já começou a demonstrar que ambos já se conheciam, já tinha um conflito existente entre os dois. Então, assim, não começou do zero. Aquilo já existia. E logo em seguida o Ragnar e o Bjorn foram visitar o ancião, né? Uma entidade, né, um sujeito que parecia conseguir conversar com os deuses. É um tanto interessante esse momento porque, por mais normal que seja, né, pelo que parece na sociedade vikings, aquela pessoa deformada, né, parecia mais uma criatura do Hellboy, né, um pequeno comentário, mas eu achei legal. E o comentário que ele falou, demonstrando que o Ragnar tinha que, como posso dizer,
domar as regras, né, pegar as regras e moldar as coisas da forma que ele gostaria que fosse, meio que já deu uma dica, né, que ele poderia alcançar grandeza, controle e tudo mais, né, então foi uma indicação de um possível spoiler. Aí em seguida, né, eles conheceram o Floki, né, uma adição de novos personagens, que ele constrói barcos, e aí o episódio foi indo, né, o episódio se resumiu em falar sobre a cultura viking, como é que funciona a sociedade, a questão da pessoa morrer e querer ir pra Valhalla. Então, assim, o episódio em geral foi isso, foi a cultura viking. E aí o episódio foi indo, foi mostrando que a Lagertha e o Rollo tinha um certo conflito existente entre eles, envolvendo o passado, o Floki construía barcos, né? Então os personagens foram se conhecendo, foi mostrado conflitos internos que não tinham nada a ver com a história geral. A história geral era o Ragnar querendo ir pro oeste. E aí, a única coisa que aconteceu em relação a isso foi o Floki criando um barco e eles saindo. Somente isso. No final do episódio apareceu um cara associado ao Duque, né, ao Então parece que temos um X9, não é aquele cara de cicatriz. Ele vai contar pro rei, pro Duque, obviamente, e provavelmente o Ragnar vai ter muitos problemas pela frente. Então assim, de forma geral, eu achei o episódio, assim, agradável, amistoso. Não teve muita coisa envolvendo o desenvolvimento da história geral. Assim, eu gostei das cenas de violência, né, dos combates. Eu gostei do aprendizado da cultura viking, com o ritual de passagem. Assim, saber que o Duque era uma pessoa ruim, né, já posiciona ele como um possível vilão, ou alguém que poderia causar grandes problemas. O conflito já existencial entre o Ragnar e ele também poderia gerar novos problemas, enfim. Simplesmente subtramas. São subtramas e a história geral apenas se resumiu a ele querer ir pro oeste, construir um barco e acabou. O gancho final eu acho que foi um pouco mais interessante porque tinha um X9 lá e vai contar pro Duque. Então já podemos deduzir problemas futuros. Então, como nota, sim, eu vou dar nota 7. O episódio eu acho que foi mais pra ensinar, né? Não foi pra produzir, né? Então, se você tem algo a dizer, se você quer comentar a respeito, se você acha que a nota do episódio deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo na área de comentários, como também você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, foco sua correia pertinho, até o próximo vídeo, valeu!